Então vamos dar início formalmente à definição de funções, começando pelo comando que define uma função na linguagem Python. Então, se eu quero fazer uso de funções no meu programa, eu tenho que definir essa função, ou seja, a função a ser criada, ela possui um nome, isso é importante, e ela tem que ser precedida do comando def. Isso aí seria a abreviatura de definição, é o que define de fato a criação de uma função. Então, toda e qualquer função que eu possuo no meu programa, na linguagem Python, ela é precedida pela palavra ou pelo comando def. Tá? A palavra, esse comando, essa palavra def, ela é seguida obrigatoriamente pelo nome da função. Esse nome da função é similar ao nome de variável, vocês estão acostumados já a utilizar. Então, a definição da minha função é comando def, que define uma função, seguido do nome da função. Abre um parênteses, e esse parênteses ele pode ter nada dentro, ou seja, pode estar vazio, ou pode ter uma série de informações ali que define o que nós chamamos de parâmetros, aquilo que eu havia falado no slide anterior. Tá? Então, esses parâmetros é o que caracteriza como se nós pudéssemos fazer também na verdade, trata-se de variáveis locais de um pequeno trecho de programa que eu estou escrevendo, vai possuir as suas variáveis, tá? Então eu vou estar listando ali um conjunto de valores ou de dados que a função, ao ser chamada, espera receber para que ela possa operar. Falando assim em termos de conceito, parece meio um tanto quanto abstrato, mas vocês vão ver depois na prática um exemplo e isso vai ficar mais claro ali. Tá? E a definição da função ela é finalizada com 2 pontos. Tá? Esses 2 pontos, que é um caractere de terminação que indica ali o final da função. Após a linha subsequente a esses 2 pontos, eu devo utilizar aquele mesmo procedimento que foi utilizado para os comandos que vocês já viram, tipo de repetição ou de seleção. Segue-se indentação para indicar que o bloco subsequente faz parte da definição da função ali. Então essa seria a forma como a gente cria uma função no nosso programa ali. Tá? Então a gente vai mostrar um exemplo aqui para vocês na prática, começando com uma função que recebe 2 parâmetros. Tá? Então como é que seria? Estou criando aqui uma função cujo nome é gerador underscore caractere. Então observem aqui, ó, tem o parênteses em branco. Nesse caso aqui, o exemplo vai começar com uma função sendo definida que não recebe por enquanto nenhum parâmetro. Então ela vai definir, ela está sendo definida nesse instante, e a definição dessa função eu estou fazendo, e segundo essa definição, essa função não necessita de parâmetros para operar. Tá? E ela consiste do que? Linha subsequente tem aqui, seria comentários, por enquanto. Tem uma variável que foi criada aqui, cujo nome é perfil, que é atribuída a essa variável uma lista vazia, tá? Um dicionário. Seguidos do comando de impressão, então print novo caractere, só uma mensagem de texto que vai aparecer. O que essa função faz? Estou definindo essa função. Ao ser chamada, ela cria uma lista denominada perfil e mostra o string novo caractere. Só isso que ela faz. Tá? E ao retornar para o programa chamador, que vai ver depois esse conceito, ela retorna a lista que foi criada. Então o que ela faz? Internamente ela cria uma lista, imprime uma mensagem e retorna para o programa chamador essa lista que foi criada.
Agora nós vamos ver como é que seria, né, se esta função que eu acabei de criar tivesse sido que ser acionada por um programa chamador, tá? Então, na maioria das funções, o que acontece é que elas operam sobre algum tipo de dado que normalmente é passado por um programa. Nesse caso aí que foi mostrado como exemplo, a função não vai operar sobre dado nenhum quando ela for ser chamada, porque não está na lista dentro do parênteses, não existe nenhuma informação de que quando ela é chamada ela precisa de algo para poder operar, tá? Então, quando há necessidade de passar informação ou dados para a função operar, essas informações têm que estar dentro daquele parênteses ali, tá? Então, para que as funções possam receber esses dados, então ela precisa internamente ter como se fosse um container, um local para guardar esses dados que são passados, tá? Quando ela é chamada. Sem isso não teria como operar sobre os dados. Por isso que se essa ideia de criar esse container para quando a função é chamada, ela é interessante, também é uma outra analogia. Então, como se estivesse voltando à analogia da mesa, quando o gestor da construção do produto da mesa, ele aciona a equipe que vai ser responsável pela construção da armação, ele passa todo o material devido, tá? E diz assim, ó, tá aqui o que vocês têm que fazer, essa é a planta de construção, esse aqui é o material. E aí a equipe de posse da planta vai fazer um passo a passo da construção da armação da mesa. Mesma coisa para o tampão, tá? Isso, regra geral, as funções, a maioria das funções ela opera dessa maneira, recebendo dados e retornando valores ali. No caso anterior, do slide anterior que eu mostrei para vocês, foi um caso em que não havia essa troca de informações entre o chamador e a função que iria receber dados para operar. Então, uma função que tenha uma certa autonomia. Ao ser chamada, ela faz aquilo que foi escrito em termos de funcionalidades para ela.